Ainda não inventaram um equipamento capaz de capturar da nossa mente as imagens, né? Para que a gente possa projetar, para que todos vejam. Se isso fosse possível, com certeza eu teria milhares de imagens para mostrar para vocês. Infelizmente eu não tenho. Há muitos anos, até câmeras fotográficas pouca gente tinha, então a gente não tem muita coisa registrada. Fica mais na nossa memória. Então, eu tentei, né, reunir aquilo que eu tinha e fazer um pequeno resumo, porque 66 anos a gente não resume em poucos minutos, mas a gente vai tentar dar uma ideia para vocês de como vem sendo, né, a vida do meu pai dentro desse trabalho espiritual. O trabalho espiritual começou para o meu pai mais ou menos na época de 1952, quando ele saiu da cidade natal dele, Januário, no norte de Minas, e foi para Belo Horizonte concluir o curso técnico em contabilidade. Ele ainda era bem jovem, vocês podem ver pela foto, né? Inclusive uma foto bem antiga. Ele foi morar em Belo Horizonte, morou com os tios dele, tio Caciquinho, que ele conheceu, que provavelmente deve ter conhecido, né? O Grécia está aí, que já era espírita. E foi nessa época que ele teve o primeiro contato com o espiritismo no centro do Pai Tomé, que era o centro original, Unidos para o Bem. Então, nessa ocasião, meu pai começou a frequentar as reuniões do Pai Tomé, junto com meu tio, e lá ele aprendeu muito. E foi dessa ocasião ainda que ele teve a oportunidade de conviver com pessoas como Chico Xavier. Ele teve a chance de conviver com ele, de conversar com ele na casa dele várias vezes em Pedro Leopoldo. E essa é uma das coisas que ele mais relembra quando a gente conversa sobre isso. Alguns anos depois, ele conheceu minha mãe, Ivete, em Belo Horizonte, ela morava lá. Minha mãe já era espírita, frequentava um outro centro espírita. Eles se casaram em 1959 e em 1960 eles se mudaram para o estado do Rio, para a cidade de Barra Mansa, que foi a cidade onde eu nasci. Em Barra Mansa, eles começaram a frequentar a tenda espírita Pai Cambinda. Então, o Pai Cambinda, que vocês conhecem hoje, é uma entidade que vem dessa época. A tenda espírita Pai Cambinda, lá em Barra Mansa. Essa é uma imagem atual da tenda espírita Pai Cambinda que existe até hoje. Vocês podem ver que ela foi tirada ali do Google, tem até um mapa pequeno do lado. Né? Ela existe ainda no mesmo endereço, na rua José Hipólito, 396, Barra Mansa. Nós morávamos quase em frente ao centro, no mesmo bairro, e era um centro que não se limitava aos atendimentos espirituais, às reuniões espíritas. Eles tinham uma atividade social muito intensa. O centro tinha escola, a antiga escola de primeiro grau, que era mantida pela prefeitura. Eu estudei nessa escola. O centro tinha consultório odontológico, consultório médico e uma atividade de assistência social imensa. E todos os participantes do centro se envolviam nessas atividades e se envolviam com a comunidade, e era uma coisa fantástica. Eu não tenho muitas imagens de lá, a única que eu tenho é essa aqui, de uma distribuição de cesta básica no Dia das Mães, no centro do Pai Cambinda, e essa aqui era a minha mãe, que estava no ato coordenando a distribuição. Todo mundo participava, era uma coisa fantástica. A união deles que trabalhavam no centro era muito grande. Vem dessa época também, há amizades muito grandes que meu pai teve, que foram constituídas dentro do centro. Uma delas, eu acho que até a maior delas, foi com o seu Benito Pescaim, que alguns de vocês conheceram alguns anos atrás, porque ele veio às reuniões aqui da casa. Ele estava necessitando de ajuda, já bastante idoso, e a filha dele trouxe aqui em Patos. Acho que alguns tiveram a oportunidade de conhecer.
Seu Benito era o amigo, o irmão, o parceiro para todo momento. Juntos, eles trabalhavam no centro e fora do centro, em qualquer momento que era necessário. Como eu e minha irmã éramos pequenas ainda, eu me lembro muito bem de todas as vezes em que alguém chegava precisando de ajuda no meio da noite, no fim de semana, qualquer hora que eles estivessem disponíveis, e meu pai saía junto com o seu Benito e outros para atender quem quer que fosse. E não era só o vizinho ali do lado, não. Às vezes era gente que morava em outro estado. Inúmeras vezes a gente, de repente, nós estamos indo para tal lugar, e a gente ia junto. Então, se eu pudesse mostrar para vocês essas imagens, seria muito interessante. Então, a disponibilidade deles para fazer o trabalho espiritual sempre foi enorme. É difícil ver alguém que tenha essa boa vontade, porque não é fácil você sair do seu trabalho de todo dia e ainda ter disposição para atender alguém que necessita, às vezes, a quilômetros de distância. E eles iam. E a gente ajuda, lógico. Mas com isso a gente aprende muito também. Alguns anos depois, quando faleceu o diretor do Centro da Atendimento Espírita Pai Cambindo, o Sr. Rui Andrade, meu pai, seu Benito e alguns outros conheceram um médium, o Sr. Moacir, que trabalhava com o Dr. Pereira, que vocês conhecem hoje, a entidade que atende aqui. Seu Moacir era uma pessoa muito simples, trabalhava na casa dele na ocasião, na época. Não tinha nem espaço para atender as pessoas que necessitavam. Então, meu pai, seu Benito, os outros, se afastaram do centro do Pai Cambindo e passaram a fazer reuniões na nossa casa, junto com o seu Moacir, para que lá ele tivesse mais espaço e pudesse atender quem precisasse. Foram mais ou menos uns 2 anos de atendimento na nossa casa. Pelo menos uma vez por semana, eram centenas de pessoas que vinham de longe. Eu me lembro de ônibus parando na frente da nossa casa, com pessoas que vinham de outras cidades para serem atendidas pelo seu Pereira e por outras entidades. Isso foi mais ou menos até 1970, quando então surgiu uma oportunidade da minha família se mudar para uma outra cidade no estado do Rio, a cidade de Porto Real. E lá eles adquiriram uma casa com um terreno grande que poderia ser construído num local mais adequado para as reuniões. E esse é o local como está hoje. Naquele canto ali era a casa que era nossa, hoje já está muito diferente, eles estão mexendo na casa. Todo esse terreno aqui pertencia à casa. Então meus pais cederam essa parte do terreno aqui para que fosse construído o centro. E lá foi construído o segundo centro Unidos para o Bem, que era coordenado pelo meu pai e a minha mãe. Foram alguns anos atendendo nesse local, e gente de todo lugar, de todo tipo. São histórias que eu gostaria de poder ter imagens para mostrar para vocês, porque algumas super comoventes de gente que chegava ali realmente necessitada, e a gente via depois como saiu, era fantástico. As entidades fabulosas atendendo ali, aquele trabalho todo, são coisas que eu jamais vou me esquecer. Em 1979, meus pais retornaram para Belo Horizonte. Meus avós, os pais da minha mãe, estavam já muito idosos, minha avó muito doente, então eles resolveram voltar a morar em Belo Horizonte. Nesse período, eles voltaram a frequentar, a assistir às reuniões do Centro Espírita Unidos para o Bem, também em Belo Horizonte. Por alguns anos nós assistimos às reuniões lá do centro. Mais ou menos não, em 1981, meu pai ficou viúvo. Foi um período bastante difícil para ele. Por algum tempo ele se afastou das reuniões. Lógico, a gente entende, né, que é muito difícil. Era uma vida dos dois, assim, muito, né? Os dois eram sempre muito parceiros, então a gente sentiu bastante essa ausência.
ou menos em 1984, ele voltou a fazer algumas reuniões na casa de alguns amigos. Uma semana a gente reunia na casa de um, na outra semana na casa de um outro, a gente não tinha um local fixo. Ele voltou a trabalhar, né? Ele retomou esse trabalho espiritual. Em 1990, ele voltou a morar em Januário. É uma vida itinerante, né? Em Januário, ele e a Lucrécia se casaram. E por algum tempo também fizeram as reuniões espíritas na casa deles. O que era bastante difícil, porque muita gente, né, acaba incomodando as outras pessoas, às vezes é difícil dividir um espaço de casa com tanta gente. Mas eles nunca abriram mão de ajudar quem precisava. Eles faziam as reuniões no quintal da casa, que era um quintal grande, e por algum tempo foi assim. Infelizmente, em Januário, eles não conseguiam constituir um grupo assim tão, né, unido, tão capaz de construir ou de arranjar um local para trabalhar. Mas foi assim por algum tempo. Até que em 2002 eles vieram para cá. E aqui eles foram conhecendo vocês, né? Muitos aqui são do grupo original, né? Começaram a fazer reuniões também na casa deles, no princípio, porque não havia um outro local. Com a necessidade de um espaço mais adequado, porque muita gente procurava, o grupo original alugou, né, essa casa onde vocês estiveram até agora. E daí para frente é a história que vocês conhecem, né? Foi essa união grande de tanta gente que possibilitou que vocês hoje chegassem até aqui. E que hoje a gente esteja aqui inaugurando essa casa. Então é uma alegria muito grande vocês verem que é uma vida inteira de trabalho espiritual até aqui. Essa última imagem que eu trouxe para vocês é de uma visita que eu fiz com ele em 2013, a casa que foi a moradia do Chico Xavier e Pedro Leopoldo, que hoje é um museu e é um centro espírita. Eu não sei se algum de vocês conhece. Na hora que a gente estava saindo da casa, já terminada a visita, já saindo da casa, o portão, o diretor da casa nos chamou e entregou para o meu pai aquela flor. Está hoje na casa dele, lá numa moldurazinha que eu coloquei para ele. E disse a ele que aquele era um presente que ele estava dando a ele a pedido de Chico Xavier. Eu trouxe essa imagem porque eu considero essa imagem muito significativa, porque é praticamente um reconhecimento da espiritualidade por esse trabalho que ele vem fazendo. No momento que a gente estava saindo da casa, ele é parado para receber um presente de Chico Xavier. Isso não é para qualquer um. Então, desculpe, me emociona. Essa é a história de vida dele. Daqui para frente, vocês vão acompanhar. Daqui a algum tempo, vocês vão nos contar esse resto da história. Então é isso. Essa é a homenagem que eu te faço.